Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente Interativo. Hoje aqui num dia gelado aqui em Floripa também. E todos, até a Nádia hoje da Inglaterra, de Londres, a nossa londrina está presente. Hoje tem dia de folga na Cisco Computers, né? E ela está aqui conosco para nossa alegria. Bom dia, Lisa, Nádia, Viviane, Walter Santos, Cacilda, Márcia, Simone, Jean, Minoro, Silvia Renata, Rogério Fogaça, Valcir, André, César do Rio de Janeiro, Olga, Lena, Alexandre e Wugface. Puxa vida, hein? Se o Filipão passar por essa sala aqui, ele leva todo mundo. Só tem craque aqui, ó. E por falar em craque aqui, ó, olha o que eu trouxe aqui, ó, pra vocês. Eu trouxe não, ele veio, né? Bom dia. Porque não adianta eu convidar, ele é todo, como é que se diz? Deixa eu mexer aqui. Não, pode ficar aqui que nós vamos mexer ainda aqui. Pode ficar aí que eu vou até mexer aqui. Tem uns macetes aqui que nós vamos mostrar. Tecnologia hoje é brincadeira, né? A gente vai abrir. É uma coisa do capeta. É mesmo. Agora nós vamos abrir, quer ver? Ó, só a gente bota menos, esse negócio vai afastando, né? E vai mostrando aqui o nosso irmãozão que veio aqui nos. Fica aqui perto chega mais perto aqui que o Greguinho não morde, não. Então tá aqui, ó lá. Esse é o brother aí. Pronto. Agora nós já estamos enquadrados aqui. Então se o Filipão chegar aqui, o Hexa do ano que vem já tá feito. Leva homem e mulher aqui. Então tá todo mundo aí, para felicidade de vocês. E acho que ele fareja o assunto, né? Que hoje o assunto que apareceu ontem à noite é um tema até que bacana, né? Porque é o dia do juízo final. Eu estava falando pro Grego, os assuntos que ele escolhe é só arroz com lentilha, tudo fácil. Tudo fácil, tem que ser, né? Se a gente não abordar isso aí... Bom dia a todos. Então, foi o que eu disse, Olga, pois dei sorte e depois de tanto tempo você encontra o Jorge. Pô, quer dizer que você não dá sorte quando eu tô sozinho aqui, ó, Olga? O que é isso? Magoei agora, vou te contar, tá vendo? Alexandre, bom dia, Grego, tudo bem? Simone, bem-vinda. Então, é o seguinte, porque os temas que a gente tem falado aqui... e aqui o papo que a gente usa é mais cotidiano, vamos dizer, naquela de conversa mesmo assim do dia a dia. Mas são assuntos que a gente tem que mexer, né? Tudo que a gente tem abordado, renúncia e essas coisas todas que nós estávamos vendo, solidariedade, como é que é? Sincronicidade, tudo, são coisas que chamam a atenção e a gente precisa estar mexendo com isso, dominando, para a gente poder entender as coisas mais transcendentais. Então, obrigado pela surpresa de novo. Você é o Jorge Disco Voador. Aparece quando a gente menos espera e some quando a gente menos espera. E quando ele olha como é que ele fica ruborizado quando eu mexo com ele. Eu adoro mesmo. Falando em disco voador, ele já fica ruborizado. Tem medo de ser abduzido aqui, ó, né? Abduzido lá para baixo aí. Ó. Então é isso. E é sempre bom ter você aqui. Você sabe que eu não convido porque você sabe que a porta está aberta. Então hoje 10h15 eu perguntei para você no teu Facebook se eu podia passar. Claro, podia passar. O cara é o chefe aqui, ele não pode passar. Ele manda aqui, né? ele me deixa substituindo aqui. Ele escreveu Eustorge Patoro. Eustorge Patoro, é isso? Bonita. Essa turma aqui, ó. Rogério Folgado. Gostamos aqui, hein? Muito divertido vir aqui. Aqui é mesmo. Então, agora... Ô Jorge, como é que estão as coisas? Tudo beleza? Tudo tranquilo, sempre está tudo tranquilo. Amanhã nós temos um tema legal para abordar no Vida Inteligente, né? Lá de noite na TV. Amanhã ele não sabe de nada, é brincadeira, é amnésia. A gente já tinha conversado. Nós não conversamos nada, nós vamos conversar amanhã sobre as dores do mundo. Lembra? Amanhã o tema é as dores do mundo. Eu falei para você que o tema se apresentou aqui diversas vezes para mim. Sim. Mas eu não tenho a mínima condição de falar sobre as dores do mundo. Não, nem eu, mas vamos lá reclamar das nossas dores. Vamos lá. Quando a gente é parte do mundo, a gente fala das dores do mundo. E você falou outro negócio de alma do quê? Dores do mundo e... Doenças da alma. Doenças da alma. Ih, rapaz, prepare aí, todo mundo. Bota aí no livrinho aí amanhã as doenças da alma aí, né? E vamos ver se a gente remedia todo mundo junto amanhã. É engraçado a gente falar das dores do mundo porque a gente vai remexer a própria razão da existência do processo como um todo, né? Então tá aí, amanhã de noite vamos estar. E já disse, essa semana já disse aqui no Vida Inteligente, se não bastar um programa, nós fazemos mais. Então não se preocupem, né? E para aquelas pessoas que reclamam que eu corto o pensamento do Jorge, é para ele aterrissar, entendeu? Que de vez em quando ele voa muito.
Então eu tenho que chamar ele de volta para a Terra aqui. E vocês entendem como eu cortar o raciocínio? Não, quem reclama é porque ainda não... Reclamo mesmo. Porque aqui a gente sempre conversa, que a parte mais importante, eu penso, dessas coisas que tem acontecido, essas conversas que a gente tem tido, é o engendramento do assunto. E ver que raras vezes a gente conversou um assunto antecipado, né? Nada? E esse engendramento do assunto é como se fosse uma antena. Você escolhe um assunto e vejo que parece que é uma coisa assim completamente ensaiada, porque os assuntos feitos quando a gente começou a conversar, eles vieram vindo em uma progressão de profundidade e de expansão, um negócio assim... É muito curioso, show. Muito curioso. Eu tenho gostado tanto é que você falou, né, para um dia que eu falasse alguma coisa sobre como vem esses assuntos, essa intuição. Não procuro nem saber, o importante é que vem aí. E o que diferencia o Vida Inteligente de outros programas, sem querer disputar com programa nenhum, que eu não estou nem aí, e eu não sou de televisão, não sou coisa nenhuma, é exatamente isso. A gente não tem pauta, a gente não tem nada combinado, a gente não tem assunto, porque você fazer um programa, me perdoe quem é de televisão aí tudo, você fazer um programa com uma equipe de produção com 50 pessoas, com gente cuidando de cenário, com gente cuidando disso, com gente cuidando daquilo, deixando tudo pronto para o apresentador. Essa é a pior parte. É como o jornalista, o cara do jornal das 8, sei lá, o cara fica lendo ali no teleprompter, então ele não é um ser humano lendo, não. Né? É alguma coisa que emite voz lendo uma coisa pré-escrita. Então, pô. E é uma situação degradante pro jornalista fazer esse tipo de coisa. Ele se submete àquilo, ele não serve para, sabe? Bom, e se a gente for fazer uma conversa com o assunto todo pronto, preparado, de jeito nenhum, eu não faço nada. Daí sessões extremamente concreta e foge completamente de tudo o que você tem se proposto a fazer no Vida Inteligente. E por isso que eu detesto, acho que foram raríssimas vezes que eu gravei um programa Vida Inteligente, né? Ou foi para viajar, ou foi não sei o que, alguma emergência, porque eu detesto, eu gosto da coisa ao vivo, acontecendo, nascendo naquele momento ali. E mesmo quando a gente gravou umas vezes, ainda assim é sem edição. Sem nada, que edição, coisa nenhuma. Aquilo que foi feito. Ele continua sendo ao vivo, só que num horário diferente. Num horário diferente, exatamente. Porque a questão é você ir para o estúdio e grava, corta, edita, vai, refala, sabe, emenda, para você querer parecer ser uma coisa que você não é, você querer mostrar um conhecimento que não é o que você tem. Aí não tem sentido nenhum. Não tem. E com um sistema de troca de nada por coisa nenhuma. É isso aí. Por isso que talvez vocês gostem tanto do Vida Inteligente. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver o que tinham falado e a gente já vai entrar no tema. A Nádia disse que lembra o Schopenhauer. Muito bem. Bom dia do Minoro de BH. A química dos dois é boa, diz a Lisa. Pessoal, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o dia do juízo final. Já vamos entrar no tema. Galera, uma máquina, a lei do karma extinguiu-se ou vem à tona no juízo final? Vamos ver, já vamos conversar isso aqui. Dia do juízo final. Robozinhos, eletrônica, através do prompt que diz a Lígia, que a Lígia é de televisão, né? Ela sabe como é que é. Lígia, bem isso. Então, a Nádia, a gente gosta do Vida Inteligente porque é inteligente. Muito bem, só gente inteligente que sabe que isso ali é inteligente, né, Nádia? Muito bom, é isso aí. Bom, o tema que se apresentou não tem condição, com o Jorge aqui vai ser joia, porque vamos abordar por diversos prismas. A forma que eu ia abordar com vocês é a seguinte: o dia do juízo final. O dia do juízo final é algo instituído por uma entidade que se chama igreja. Deixa eu ver quem está me chamando. É o comandante, mas eu não vou poder atender agora. Ele não sabe que eu transmito ao vivo. E o dia do juízo final sempre foi uma coisa imposta para o ser humano para subjugar o ser humano. Me desculpem quem é católico, quem é ortodoxo, como eu passei tudo. Eu também já andei por todas essas linhas de pensamento. E hoje, se eu fosse montar uma igreja, como eu havia falado para vocês aqui algumas vezes, o nome da minha igreja seria Igreja da Autolibertação. Ou seja, libertar as pessoas de qualquer dogma, de qualquer coisa que cativasse as pessoas e prendesse elas da sua liberdade de expressão e de pensamento. Então, o dia do juízo final, para a gente entrar no assunto, é uma coisa imposta, é uma coisa que foi prometida, é uma coisa lida e interpretada
de livros que em grego significa vivlia é o plural de livro, né? Vivlia significa livros, vivlia, a Bíblia é exatamente isso, um conjunto de livros. E tem um livro lá de São João, acho que é João, né? Chama-se o Apocalipse. Então, Apocalipse, que em grego significa revelação e não destruição e nem fim de mundo, nem coisa nenhuma, fala sobre uma série de eventos de uma forma metafórica, de uma forma velada, acredito, não sei, né? Eu acho hoje, com o meu ponto de vista hoje, eu acho que na ignorância humana, ignorância não da burrice, do verbo ignorar, a gente respeita o ser humano, né? Não soube interpretar. E quem muito esperto olhou para aquilo lá, interpretou da sua maneira, de forma a subjugar o ser humano, fazer ele trabalhar dentro de determinadas leis impostas, inventadas por quem quer nos dominar, fazendo com que a gente se mantivesse naquela linha, e senão nós estaríamos ferrados no dia do grande julgamento, no dia do juízo final. Um dia que todos, prestem atenção agora, vejam se tem coerência isso, pensem num instantinho agora, um dia que todos estariam reunidos em algum lugar, sei lá onde, né? Sei lá onde. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, mas morre gente todo dia. Nós já estamos aqui, imagina, só no tempo cristão nós estamos no 3º milênio. Imagina o que vem por trás disso. Então vocês imaginem todas essas pessoas que vieram para cá e que foram embora e que estão aí dormindo, não interessa se tem reencarnação ou não. Imagine isso aqui num dia de um grande juízo, vem ali uma turma de julgadores, com o julgador maior que seria Deus, né, e a sua equipe, toda aquela turma, e botar todo mundo na linha, os vivos e os mortos, dizer fulano, Beltrano, aqui está a sua sentença, aqui está você, aqui está lá. Porra, gente, precisa ter um pouquinho de consciente e de inteligência para não cair numa balela, uma besteira dessas, né, acreditar que existe esse dia de um julgamento onde alguém vai julgar a sua conduta, caramba. Não existe, nossa, estou falando de monte, hein? Não existe julgamento pior do que o auto-julgamento. Quem vai julgar você, quem vai te dar o juízo é você mesmo, o seu juízo. Por isso que dizem para as pessoas assim: cara, você tem que criar juízo, mulher, você tem que criar juízo. O que é criar juízo? É ter consciência de tudo e saber que é você mesmo que vai ver o que é o certo e errado, você vai ter consciência do certo e do errado e você vai saber andar nessa linha. Não esperando que um dia vai chegar alguém, tirar você do pó que você se tornou, você vai virar gente de novo, mas qual da gente você vai virar se você veio diversas vezes aqui? Não é estranho isso aí? E aí naquela fila, imagina quantos julgadores isso aqui vai, E cadê o amor, cadê a bondade, cadê a compaixão, cadê a misericórdia que tanto pregam isso aí? É uma baita de uma incoerência. Se vão me julgar, ninguém é misericordioso para me julgar, caramba. Ok? Então, peraí. Nossa, eu estou ferrado no dia do julgamento final depois dessa. Vamos ver aqui. Quem escreveu? Até o Jorge ficou quietinho. Tá. Além do nosso julgamento, os lípicas anotadores expõem nossa vida para alguma hierarquia participante? O Jorge já vai dizer sobre isso aqui. Além do Apocalipse, o que diz a Gupta Vidya? Não sei. O juízo final nada tem a ver com o Apocalipse, certo? Também não sei. Vamos ver isso já. Entendo como Apocalipse mudanças no final de cada ciclo. Aí já é mais coerente. Apocalipse, revelação. Cada final de ciclo revela muitas coisas novas. A gente tem que estar preparado para o novo, né? A gente não aprende tudo de uma vez só, é por etapas. Juízo final é bobagem, diz o César do Rio. Acredito que nós mesmos é que podemos nos julgar e mais ninguém. Bom dia a todos, Giovana, bom dia, bem-vinda. E Valcir, o juízo final seria a mudança de uma raça para outra. Ok. Jorge, agora que você já está infectado e tudo isso aí, o Jorge paga o pato, isso é bom, porque ele vem aqui para me acalmar, né? Porque quando eu pego embalo com ele, principalmente no Vida Inteligente, né? Quando eu chego com os problemas do dia e boto lá para expor para todo mundo, aí está lá o Jorge ali para mediar a coisa, né? Então, só para a Simone, antes de passar para o Jorge, meu juízo final é toda noite antes de dormir, como aprendi com você, Jorge, me faz muito bem, é isso aí. Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão do juízo final, Jorge? Existe esse negócio, é puramente religioso ou tem alguma coisa? Vamos falar por partes, né? Vamos falar do juízo final e depois vamos falar do Apocalipse, que é a revelação, né? Que aí é que eu acho que tem a parte iniciática, a parte velada,
a parte que tem que ser mesmo no passada. juízo final, né? Porque você disse certo, o conceito que se tem hoje do juízo final é alguma coisa ligada às religiões, então vai vir um Deus e vai premiar os bons e punir os maus, e aí você está ligado a céu e inferno, né? Ou a separação do joio e do trigo, essas confusões todas que fazem e que são todas coisas criadas por religião e que não procedem, né? Sim. O processo todo, ele tem, quando se inicia o ciclo evolucional, então a mônada vai se lançar em um processo de aquisição de consciência para entender o meio onde ela está, né? No final desse processo evolucional, aí então sim, o que não tenha atingido um nível que permita ele fazer transbordo para a evolução seguinte, o cara é dissociado, entende? Mas não tem nada de personalidade, de pessoal, não tem um Deus vingativo fazendo isso. O que acontece é o seguinte, então, o Rogério perguntou sobre os lípicas, né? Isso. Então, lípicas são uma hierarquia que são os chamados anotadores, né? Mas não é que daí existe o ser que vai estar sentado fazendo com que seja anotado tudo que você faz, e daí diz que quando a pessoa é totalmente inconsciente, ela tem um lípica anotador. Quando ela adquire um pouco mais de consciência, ela tem 2. Chega um ponto em que ela tem 49, porque assim, qualquer pensamento, qualquer coisa que você faça está sendo anotado. Isso é em sentido figurado, porque o anotado é o seguinte, os lípicas são uma hierarquia que quando você vai engendrar o teu novo nascimento, eles fazem o movimento da matéria para que os símiles com o que você tem, você se agrupem. Isso então vai dar tendência de karma. Por isso que fala que o lípica é o anotador de karma. Mas ele só vai colocar em movimento o que você mesmo tenha criado. Sim. Então, como você disse, a punição, como foi dito também, o juízo final e a punição e a decisão do que vai acontecer comigo só depende de mim mesmo. Nunca vai ter um Deus sentado julgando isso, julgando aquilo. Agora, quando que acontece esse julgamento, né, para cada um? Primeiro acontece no final de cada vida por nós mesmos. Ou se quiser antecipar, como acho que foi a Simone que falou ali, aí toda noite você pode fazer uma revisão. Você já ensinou toda isso noite aí. Você pode fazer uma revisão e você antecipa, você faz com o processo que você faria durante a morte, sem ter condições de interagir, você faz durante a vida com condição de interagir. Então, na verdade, você tem um ganho de N encarnações nesse processo. Mas então, quem não faz isso, vai chegar no final da vida, então você tem um juízo próprio, onde você vai contemplar tudo que fez, pensou, desejou, essa coisa toda, vai tentar sublimar, o que não sublimar vai soar com um resíduo, daí isso aí vai ficar no entorno, depois vem as lípicas, aglutina e você desce de novo para pegar, se manifesta de novo para pegar e vivenciar. Então esse é um julgamento próprio. N vezes vai ser feito isso. Se N vezes você se afastar da lei, que assim, a tua vida ela é tão destrambelhada, tão louca, que você tão conscientemente faz, lesa a evolução, lesa a humanidade, lesa a divindade, lesa os outros seres humanos, chega um ponto em que se desvincula a tua mônada daquela alma, daquela personalidade que está existindo, né? E aí no final de uma existência, o juízo final para aquele conglomerado existencial, aí é ficar num canto para ser dissociado no final do ciclo. Mas quem faz o juízo é você mesmo, né? A sua conduta e essa coisa. Sim, porque assim, você está ligado a você mesmo, né? Quanto mais você cristalizar, quanto mais grossa essa crosta que separa você de você mesmo, mais frágil vai ficar essa ligação, e essa ligação ela é vital. Quando ela se desfaz, está por conta própria, que é o que se chama quando a alma se desvincula do espírito. Aí fica por conta e então tende a ser dissociado, mas é uma questão de cada um. Tá, você falou agora da mônada, né? Aí eu me desligo da minha mônada, né? E aí, como é que eu fico? Como eu fico como alma, vamos dizer, desligado da mônada? A alma ela continua a existir normalmente enquanto está com o corpo físico, né? Aí quando ela perde o corpo físico e vai para a sublimação, né? Aí ela já não tem mais influxo de volta. Aí ela já fica de lado para ser sublimada. Ok. A mônada é mais espírito e nada de alma, né? Não, a mônada é o espírito. É o espírito, exatamente. Tá, então tá bem entendido. A mônada é imortal, a individualidade não, né? Então que a alma ela vai passar por aqueles sonos pós-morte, né? Sono astral, essas coisas todas.
E aí depois, quando termina, essa essência vai fazer parte do corpo causal e se inicia um novo ciclo. Por isso que a gente nasce com a alma zerada cada vez. Você falou agora há pouco assim sobre... Mas então assim, tá. aí o juízo final, né, ele então não existe nessa maneira de religião, né? Agora, por exemplo, assim, a humanidade como um todo teve um momento em que houve um julgamento, porque houve um final de ciclo e início de um outro ciclo. Tá, quando foi o final do ciclo? Na Atlântida, você está falando ou não? Não, foi depois, pode colocar com 56, 1956. 56 1956, no primeiro julgamento. É mesmo? 1956, olha que importante. Tá, 1956, 5 anos depois que eu nasci aí. E se diz que quem nasceu depois de 35 já é mônada considerada apta para o próximo sistema evolucional. Opa, todo mundo que está aqui hoje aí, hein? Tá vendo? E também teve um outro, isso a gente está falando dos julgamentos, sim, né? Dos juízos. O que foi esse de 1956? O que foi esse julgamento aí? O julgamento do ciclo. Sim. Quem julgou? A Agartha. A Agartha, mas aí a Agartha... Tá, e quem foi o julgador? O rei do mundo ou não? Não, Melquisedeque? Quem foi? Não, é que daí se define, esse é um fim de ciclo, no final do ciclo que eu falei. Então, quem passou, quem não passou. Então não tem julgador nenhum, tem lá que você mesmo... Não, você inicia um ciclo, então a partir daquele ciclo que se inicia, o ciclo que termina, o que termina, cada um sabe de si. Entende? Tá aí, E também tem como é um ciclo recente, muda ciclo, e os que ficaram no ciclo passado, vamos dizer aqui? Os que ficaram no ciclo passado... E que estão vivos ainda. Tem gente que não foi aprovado, vamos dizer, e está aqui ainda. É que daí são pessoas ligadas ao ciclo que termina e tem um conjunto de existências ainda para pegar e resolver suas próprias coisas. Entendi. Tá. Mas aí, a partir desse momento, e o que acontece depois de 56 e outras datas, então, mônadas já preparadas para o que seria o próximo sistema já começam a nascer. Entende a diferença? Esses seriam os que passaram, então, seriam os geradores das crianças do novo ciclo. Somos nós, não tem a ver com criança, todos nós, né? Assim, então, eu vi o dia estava lá no Vida Inteligente até, da criança falando da questão da fraternidade, de cuidar da pessoa que está na rua. Isso. As pessoas se espantam assim, eu vi um comentário, nossa, mas essa criança é a própria divindade. Não, que nada, é só uma alma que daí ficou muito pouco tempo dormindo e já renasce com resíduos do anterior. Então são todas pessoas normais, não tem nada de mais nisso, né? É que a gente sempre busca aquela questão de endeusar e criar mito, aquela coisa toda, né? Aí depois teve um processo que assim, sempre o poder temporal ele devia se unir ao poder espiritual, né? Era para ter acontecido isso quando o Joshua Pandira veio, que então ele tinha que unir o que seria o poder romano com o poder espiritual daquela ordem, daquela ordem que ele pertencia a dos essênios, né? Isso. Que estava ligado aos Nazar. Aí não aconteceu, daí teve uma primeira queda. Depois então teve outro movimento onde a sinarquia devia ser estabelecida com Krishna, não deu certo. Depois teve outro movimento no Tibete, onde daí já estava todo um sistema pronto para também equilibrar o poder temporal e espiritual. Daí também não deu certo. Depois aí teve outro movimento no Brasil, onde ele também iria se unir o poder temporal com o espiritual através de Badesir, daí também não deu certo. Sim. Né? E aí veio uma série de quedas, né? E então se diz que nesse processo de transição o cristianismo deveria se unir com o budismo para daí gerar o que seria a religião do novo ciclo, que é a religião de Maitreya, que é o rei Ligari, né? Como isso não aconteceu, então as religiões elas foram julgadas também e o papel evolucional delas foi considerado como terminado. Tá? Por isso que a gente vê hoje as religiões causando tanto malefício à humanidade. E se auto-implodindo também, né? Você vê que muitas delas são... Sempre foram... que assim, o que salvava as religiões é que assim, sempre existiu muito traste, muitas pessoas praticando mal conscientemente dentro das religiões, né? Mas também sempre teve, como em qualquer ordem, né? Vários níveis
de pessoas conscientes e aí dentro das religiões existiam e existem inclusive adeptos tentando trabalhar para colocar... Eu não tenho a mínima dúvida disso. Sim, tanto é que o Vaticano, né, a origem do Vaticano é o lugar do vaticínio, né, e lá tinha cavernas que daí de lá saíam por baixo e pegavam a África inteira, Egito, Líbia. Tanto é que eles têm consciência dos túneis, né, que tem lá embaixo, todos aqui, acho que tem do colégio dos cardeais, tem alguns que sabem muita coisa, né, só que daí eles usam esse conhecimento daí para entortar as coisas, em vez de desentortar, sabe? Então aí as religiões foram desconsideradas dentro do processo evolucional, e esse momento que a gente vive agora, elas se transformaram em transnacionais de manutenção de poder temporal. Mas eu acho que isso tudo uma hora acaba. Não, já acabou. O que a gente vê agora é só resíduo. Mas o resíduo continua incomodando aqui. Não, sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu ver aqui que o pessoal está escrevendo legal aqui. O André tinha dito assim, seria uma leitura do ponto bindu na hora da nossa morte, o juízo final, o nosso juízo final? Não, né? Não. Acho que não, né? Não, o ponto bindu é o pai e mãe cósmico. Tá. A Lígia pergunta... Bom, primeiro a Nádia pergunta como é que esses julgamentos acontecem, e a Lígia também. Todos os atos podem ser sublimados? Estamos sublimando os atos dessa vida e de vidas passadas também? Nádia. Você pode comentar algo sobre os suicidas e o aborto? Ixi, mas aí também. Tá, primeiro a Nádia. Vamos comentar. O julgamento, então, não tem alguém sentado julgando nem você, nem a humanidade inteira. Cada um gera as forças que ele vai ter que somar. Por isso que se fala que a vida é o mundo das causas e a morte é o mundo dos efeitos. Então o que você gerar enquanto está com o corpo físico, você vai ter que vivenciar quando você perder o corpo físico, com a diferença que aqui, quando a gente conversou do dia, eu estou andando no meio da rua, na calçada, aí tem um cachorrão parado ali e eu tenho medo de cachorro, eu atravesso a rua e resolvo a questão do medo. Corpo físico, consciente, sistema Sérgio Espinhal, livre-arbítrio. Já na morte eu não tenho, eu tenho que contemplar do menor ao maior medo, do menor ao maior desejo, do menor ao maior aspiração. Então eu estou andando na calçada, né, no astral, né, depois de ter perdido o corpo físico, né, ou no sonho, se você não sabe como sonhar. E aí você vai se deparar com o cachorro, daquele cachorro se transforma num gigante e você vai fugir durante 50 mil anos daquele cachorro. Sim. Essa que é a diferença. Então, o sublimar, ou você faz conscientemente, né, ou você vai fazer depois inconscientemente durante milênios. Os adeptos falam que a vida ela é uma grande preparação para a morte. Opa! Profundo também, né? Mas precisa ter entendimento para isso. E a gente conversou assim, que só tem medo da morte quem tem medo da vida. Então vai chegar um ponto em que você vai contemplar fisicamente, vitalmente, que você vai vivenciar aquele medo mais profundo, aquele sentimento de raiva mais oculto, aquilo que só você sabe que tem na tua cabeça, existe e vai ter que ser sublimado, e às vezes, de uma encarnação para outra, pode demorar 16 mil anos. 16 mil anos é tempo pra caramba, né? Para a nossa concepção de tempo aqui é muito. Você falou em 3 mil anos da situação ocidental, né? Essa contagem das religiões aí, essa bobagem. Fala, né? Agora a evolução a gente fala em milhões de anos, sabe? É difícil. E o julgamento é esse, então cada um vai ter que contemplar as próprias criações universais que pariu. Eu acho que esse julgamento acontece diariamente. Eu, por exemplo, já disse para vocês aqui, eu falo por mim, né? Eu me cobro todo dia, as coisas vêm à minha mente, eu trabalho isso aqui, eu acho que é um próprio. Eu estou me auto-julgando. As coisas você faz isso diariamente, já é um grande ganho, porque implica em um fato muito simples, que é a consciência já está vivendo no dia a dia. Aí eu fico até preocupado, será que eu vou passar dessa por lá de lá? Porque eu venho recordando muito, sabe? Vem flashes aí na minha vida. Não, mas é natural. E dizem que você recorda de tudo antes de morrer? Não, hoje eu estava vindo para o trabalho, né? Eu sempre venho bem cedo, daí eu pensei assim, eu não reconheço mais o mundo onde é que eu estou. Entende? E aí não reconheci mesmo, eu errei o endereço do escritório. Vim parar aqui. Ainda bem que ele veio parar aqui, ó, tá vendo? Então a gente está num momento de transição, as pessoas não se dão conta. Eu tenho uma memória fantástica, eu não sei o que eu falei de manhã.
Não, e mesmo assim o que a gente vê, o que a gente respira, a coisa como todo, a gente está em um momento de transição. Agora, não tem nada a ver com o que as religiões, não tem nada a ver com isso. Então, eu falo assim, porque o sol vai explodir, porque conversa. Essas coisas vai assim, sim, daqui a 4 bilhões de anos. Não, nem vai, né? Porque o sol... vai assim, acabar, né? Vai sublimar também. Vai se queimar. Que o sol, assim, ele não é uma tocha que precisa de combustível para arder, né? Então ele existe há bilhões de anos e vai continuar existindo há bilhões de anos sem alteração nenhuma, porque se você pegar a essência do Sol, no Sol não tem nenhum material que se possa conceber como humano, porque ele é magnetismo puro, entende? E a gente conversou do dia que a ciência, enfim, reconheceu que o Sol não é como eles pensavam, porque o Sol é plasma. 98% do sistema solar é o Sol, porque aquilo dali é a vida pulsando, é o cordão umbilical que nos liga ao eterno. Então isso não vai acabar nunca. O Sol vai acabar no dia em que acabar todas as ondas planetárias de todo o nosso sistema. Daí a coisa como um todo se torna em logística e realmente aí termina. Agora, quando? Não se tem uma data, não se sabe. Não, e ainda nós falamos em tempo terrestre, né? Então isso daí vai acabar da Terra, num cataclismo, essas coisas. Não, o que acontece são um outro evento decorrendo da própria ação humana, que daí a natureza vai e se ajusta, mas é muito pontual, sabe? Muito pontual. Vamos lá, eu vejo tem umas perguntas boas todos aqui. Os atos podem ser sublimados? Sim. Estamos sublimando os atos livres pessoal também? Sim, Lígia. E não só nossos, mas da família que a gente escolheu e da nação que a gente escolheu. Isso é o karma. Então eu venho para sublimar, para resgatar o que eu gerei e o sobrenome que eu escolhi e o país que eu escolhi. Suicida é a maior idiotice que pode existir em termos evolucionais, sabe? Porque ele vai ficar num estado de semiconsciência por tantos anos quanto lhe restassem de vida. E o aborto nós já falamos aqui, né? Eu prefiro não comentar. É isso aí, boa. A Viviane já passou, provavelmente, talvez... Viviane, isso não vou comentar. Ótimo, das duas taças. Então tá. Jorge, ao término de um ciclo, diz o César do Rio de Janeiro, de reencarnações, se o indivíduo não tiver apto a seguir novamente em novas reencarnações, ele pode voltar ao reino anterior e ficar eternamente nesse reino? Não existe o eternamente do ponto de vista evolucional. É o César que perguntou? Foi, César do Rio de Janeiro. O que pode acontecer, sim. Se conscientemente você pratica lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade em escala, você sabe o que está fazendo, você se esforça para ser mal no conceito humano e evolucional, então há a possibilidade sim do que se chama de metempsicose, que é você então encarnar aquela mônada, que é uma encarnação em um reino inferior consciente, mas aí é um tempo até entender o que está acontecendo e aí depois volta e inicia uma escala de humano inconsciente até humano consciente. Viviane disse... Só novamente questão do eternamente, né? O eternamente só existe para o próprio eterno. Fora disso tudo é finito, inclusive o universo. A Viviane fala para a Lígia que os DVDs dos fractais, que ela conhece bem, ajudam a sublimar o que a psicologia chama de nossas sombras. Sou testemunha disso. E a dúvida, porque você tem ali música, você tem forma geométrica, você tem cor, cada cor representa o sistema. O que você está vendo está gerando um símile na tua matéria mental e astral. Esse símile tende a mudar o plano, o que tiver de assemelhado vai se encontrar e a música ajuda a transformar. Dia 7 de setembro nós vamos entender isso tudo, aí em São Paulo. Jorge, a Viviane diz, Jorge, esses resíduos parecem estar mais fortes agora ou é só impressão? Claro que estão mais fortes, estamos no final de um ciclo, no começo do outro. Então tudo que existia de antigo, e quando a gente fala antigo, são milhões de anos de evolução nesse momento, bilhões de anos de evolução antes, tudo isso tende a se resolver agora. A gente vem num sistema de queda e de não conformidades cósmicas que agora tende a se equalizar. Então daqui para frente, evolucionalmente, não existe o conceito de não, de mal, de feio, de ruim. Todos esses conceitos não vão ter sequer palavras para que eles sejam descritos na verbalização. A gente volta ao ponto de evolução que existia antes dessas não conformidades. Então é natural que tudo que existe de contrário à lei, de desnível da lei, de adharma, ele tome forma para se resolver. E como é que toma forma? Através das pessoas. Por isso que existe, assim, para cada loucura existe um louco, para cada doidice existe um doido, né? Porque o cara está aberto àquilo se manifesta, ele vai e faz.
Aí a mídia vai e propaga. Isso ganha força de uma egrégora. Pega os mais suscetíveis, o cara vai e faz. Aí a mídia propaga. Né? Isso toma forma de uma egrégora maior ainda. Aí os não tão suscetíveis vão e fazem igual. E aí se gera esses movimentos que a gente tem visto agora. Né? Aí você pega os países que sempre foram beligerantes, vivem pela beligerância, vão morrer pela beligerância. Sabe? É assim. Faz parte. A Simone diz... Cada um com o seu cada um. Simone diz, Jorge, se fala sempre em toca do coelho. Se perder na toca do coelho, até onde se quer chegar na toca do coelho? O que significa isso? Não, é só uma analogia. Uma analogia. É porque o coelho tem várias ramificações. Só que o coelho jamais vai se perder na toca, porque na toca ele coloca feromonas, então ele sabe o que é saída, ele sabe o que é fuga, ele sabe o que é lugar de se alimentar, ele sabe onde é lugar de dormir, porque ele funciona baseado no sistema neurovegetativo. O ser humano não pode se comportar como se fosse um coelho, tentar se esconder dentro de si mesmo e se perder no mundo inteiro. Bela resposta. Aí vem isso. Assim. A Viviane diz assim, se os lípicas só anotam tudo e não julgam nada? A Viviane diz. Não. Ou seja, eles anotam tudo e sou eu que me julgo na hora que estiver lendo tudo? O lípica ele não anota, né? O lípica ele vai fazer com que aquilo que você gerou se agregue a você na encarnação seguinte. Tá? Essa que é a verdadeira função. Tem os lípicas e vejo que da mesma categoria dos lípicas tem uma outra hierarquia chamada atavanicas, né? E os atavanicas ou atavânicas, né, são aqueles que quando então chegam a um grupo de alma que morreu num acidente, meio desavisado, chega sem saber muito bem o que está acontecendo, essa hierarquia que então pega e dá uma acalmada geral até o carente do primeiro sono. Então não tem assim, quando morre, vem aquele ser todo de branco, te pega pela mão, te leva, te passa a mão na cabeça e te protege, né? Você conversa, isso não existe, isso é só a antropomorfização dos medos humanos. Para aquelas pessoas que estão... Eu estou olhando sempre para lá porque eu estou tentando ler o que você escreve. Então. Para quem está entrando aqui hoje e não está entendendo o linguajar, aqui a maioria, a maioria é da escola da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então tem alguns termos que nós estamos falando aqui, muito termo, que é que as pessoas que estão aqui, que são da eubiose, sabem esses termos. Quem tiver dúvidas depois pergunta. Vocês não são obrigados a saber de tudo isso aqui que a gente está falando aqui. E atavânicas são só hierarquias cósmicas responsáveis por um processo evolucional. E tem aqui mais alguma coisa, porque, por exemplo, agora, olha só a pergunta do Rogério. Isso aqui é pura da escola eubiótica, né? Como a subida... Não, isso não, nem vamos falar, não, né? Não. Nem vou ler então. Não, depois, Rogério. aí o Rogério, você pergunta para o Jorge depois em private ali. Nádia, eu entendi que em 1936 e 56 houveram julgamentos. Esses julgamentos que já houveram, 36 e 56, como é que eles acontecem? Como são sentidos por nós? Boa pergunta, como são sentidos? Se estivesse havendo julgamento em 2013, por exemplo, como saberíamos que isso... Sabemos. Não tem jeito de saber? São eventos esotéricos, né? São eventos cósmicos. A gente sabe, porque é o seguinte... Boa pergunta, Nádia. Tá aí. Interessante. A gente sabe, isso, a gente está trazendo informações reservadas, né? Mas de direito, senão não falaria. O que a gente sabe é que, assim, como se está no final de ciclo, então a coisa toda ela tende a ser colocada em ordem. E quando tende a ser colocada em ordem, então há alguns cortes cósmicos, né? E aí esses cortes definem, então, o resíduo do passado para que o novo tenha espaço. E então começa a fazer transbordo, começa a entrar no sistema mônadas que tem a ver já com o próximo sistema de evolução, já mais preparado do que aquelas que estavam ainda num processo mais traumático, mais duro de aprendizado. Entende? A pergunta da Agora, isso não é mística nem mítica. Então são as crianças índigos. Então são as crianças azuis. Nada a ver, nada a ver. As crianças de diamante. Isso é conversa fiada, esse negócio é inventado só para vender livro. Criança índigo é qualquer pessoa que tenha nascido depois de 35. Tem todo mundo do próximo sistema já. A Lígia pergunta, se cada um tem que contemplar o que pariu, então não existe perdão. Tem que acertar as contas e ponto, é isso? Exato. Perdão é uma invenção. Perdão é uma coisa religiosa, né? O perdão é assim, alguém me magoou, então eu vou e perdoo esse alguém, entende? Agora o perdão tem que ser consciente, eu tenho que entender o que a criatura fez, o que é a mágoa, como é que está operando em mim, eu vou e perdoo, e o nome oculto de perdoar é sublimar, entende? Alguém me fez alguma coisa, aí aquela mágoa fica em mim, veja que a mágoa fica em quem fez, em quem recebeu, não em quem fez. Então, você me xingou de burro.
E eu fico me lembrando assim, o grego me xingou de burro, e eu sou burro, né? Mas eu não admito que sou burro, né? E aquilo fica em mim, aquele negócio assim, e eu vou alimentando e carregando aquilo a minha vida inteira. Daí um dia eu disse assim, não, mas na verdade eu sou burro, né? E o grego tinha toda a razão em me chamar e me alertar para o fato. Nesse momento, né, aquilo que me ligava a você, quero ficar repetindo a voz do grego, me chamando de burro, eu me sentindo mais burro do que burro, sei o que e tal, eu vou e me liberto, me desvinculo de você com relação àquilo. Isso é sublimar, isso é perdoar. Isso aí nós já falamos e é sempre bom ficar lembrando, né? Porque... E acontece muito assim, eu fui andar na calçada e não vi e pisei no filhote de formiga, né? Aí, poxa, eu pisei no filhote da formiga, aquela formiga tinha irmãozinho, e o pai e a mãe daquela formiga vão sofrer um monte, não sei o que e tal, e aí eu vou e conto para as pessoas, para que as pessoas me punam, assim, olha, eu pisei na formiga, ele fala assim para mim, nossa, mas você é muito malvado porque você pisou na formiga, e aquela dor porque eu pisei na formiga vai me acompanhar a vida inteira. Qual é que é o sentido evolucional disso? Nenhum. Você tem que entender o que aconteceu, né? Errou. Aprenda a não pisar de novo em formiga. Entende? E ainda com a possibilidade de aquela formiga, na outra vez tinha sido um dragão que te matou, agora nasceu como formiga e era uma ação kármica você pisar na dita cuja para que ela aprendesse tanto quanto você. Então, você entende? A gente não pode ser refém da vida, a gente não pode ser refém, né, de um conglomerado de fatos que nós geramos, né, e fazemos de conta que não entendemos por puro prazer. Isso não pode acontecer. Hoje, veja aí, Jorge, tudo, o auxílio depende de quem dá. Agora é o seu ali, ó. O seu telefone aí. Ao final desse ciclo que estamos, a próxima. Posso entender? Pode, claro, pode. Aqui é tudo online. Hoje. Ao final desse ciclo que estamos, a próxima raça chamada dourada é em sentido figurado. Interessante. Deixa. Vai, então, vai levar? Deixa aí, já vamos responder. Beijo. Aqui diz o seguinte, ó, o César, é interessante a pergunta. Ao final desse ciclo que estamos, a próxima raça chamada dourada é em sentido figurado? Essa nova raça mais consciente após a alquimia interior? Não, César, não é sentido figurado, é sentido real. Porque se veja bem assim, do negro para o vermelho, uma mudança física foi em estatura, característica, concepção, consciência, atividade, o mundo como um todo, do negro para o vermelho. Do vermelho para o branco, outra coisa, mudança de concepção, de tom de pele, densidade de pele, porção de coisa. Do branco para o dourado, né, não faz. Então isso são eras para acontecer. E por assim, eu costumo pensar que o índio que a gente vê hoje, né, ele é o Atlante, o vermelho. Ele é um remanescente do Atlante, porque o Atlante mesmo, ele tinha uma complexão física de tal forma diferenciada que a pele dele era tão dura que a gente conceitua hoje como arma não funcionava. Você não conseguiria jamais ferir um Atlante usando uma pistola, uma faca, um negócio assim. Por isso que eles usavam o Dharma Shastra lá, o frio, essas coisas assim. Então, as guerras eram travadas com coisas inimagináveis, porque a complexão física deles era de tal forma, sabe, que era difícil destruir um Atlante. Perfeitamente. Jorge. Mas lembrando que Atlante, então, 7 cidades, cada cidade ligada a uma raça, cada raça ligada a um sistema planetário, sim, com uma complexão física diferente. A gente está falando, quando a gente fala Atlântida é assim, está falando da quarta cidade atlântica. Aliás, era que existia do espaço que vai do que hoje a gente entende como Mato Grosso até o Amazonas, que era a cidade dos telhados resplandecentes, o Eldorado. Isso ele já acabou de dizer, deixa eu ver. Rogério, a emanação do Sol oculto faz a transição de nossa raça César. Para a próxima, o César da Dourado, né? Para a próxima, como se, vamos de novo. A emanação do Sol oculto faz a transição de nossa raça para a próxima como se fosse uma aceitação de cada um no seu próprio juízo final e melhoramento evolucional? Não só isso, Rogério, porque o que a gente chama de Sol oculto, do qual a gente tem um cordão umbilical, que é o que a gente entende como sendo o Sol, é o que mantém toda a estrutura, né, do que a gente conceitua como o universo. Sabe? Como se fosse assim, o Sol oculto é o coração batendo, e um vasinho
que está levando sangue, que está levando vida, é o Sol que a gente vê. Então o Sol que é um negócio 300.000 vezes maior que a Terra, 98% do sistema solar, energia eletromagnética pura que mantém a vida. Tá? Maravilha. Bom, agora, para a gente finalizar, eu quero te perguntar uma coisa. Nós estamos falando do dia do juízo final, e ele está associado, e não adianta a gente tentar desassociar, porque é praticamente impossível hoje. Impossível não, o termo é uma palavra inadequada. Dia do juízo final está atrelado à religião. E essa religião está cristalizada no ser humano, principalmente nessa geração pós ano zero, né? Convencionado aí. Qual é a sua dica? Você que é uma pessoa muito querida, conceituada, então sua opinião vai pesar bastante. Qual é a sua dica para as pessoas começarem a tentar descristalizar se existe isso? Porque as pessoas acreditam num julgamento. Mesmo que elas não queiram acreditar, está tão enraizado dentro do ser deles, dentro da memória genética que vem dos antepassados, que mesmo que comece a estudar uma nova filosofia, novas verdades, existe aquela pororoca interior, aquele conflito, né? Que é uma pororoca mesmo. Claro que é. Daí que você se acostuma, assim, é que você tem, primeiro assim, o ser humano de maneira geral, eu digo de maneira geral que a gente nunca pode julgar todo mundo, né? Sim. Mas de maneira geral o ser humano tem medo de ficar sozinho. Então se você imaginar que você está sozinho no universo, dá um medo do caramba. Então é muito melhor você imaginar que você está no universo, mas que tem alguém te cuidando, um Deus, né? E aí esse Deus... Essa sensação de proteção, né? E você troca o fato de ser cuidado pela possibilidade de também ser punido. Né? E aí isso gera um sistema de força onde você se acostuma. Perfeito. Né? E como sair disso? Esse fato de você achar que tem alguém te cuidando, que tem alguém te punir, aí incute no ser humano o medo, né? E o medo do desconhecido. E o supra-sumo máximo do desconhecido para o ser humano é o que se chama de morte. Né? E assim, é o grande engano. Né? Que, então, assim, está num processo existencial, né? Onde você tem duas casas, né? Numa casa você fica 16 mil anos, na outra casa você fica 80 anos. Qual casa que é a tua? Né? Entende? É dos 16 mil anos. Perfeitamente, claro. Perfeitamente. Então aqui é o temporário, lá é a vida, lá é a vida. Isso sem considerar a mônada que é eterna. Então essa questão de você ter medo do desconhecido, essa questão de você acostumar a contemplar a morte e o medo como lazer, né? E hoje a morte e o medo são lazer, né? Então você contempla no jornal, você paga para ir no cinema para assistir, você vai na montanha-russa para ter medo. Então ela faz parte da vida, mas não de forma consciente, de forma inconsciente e para te atormentar. Então esse conjunto de coisas faz com que você viva em um sistema de forças que te impede de ver, né, a coisa como ela realmente é. Que daí você está no universo, que você tem corpo físico, mas não é isso. Como tem essa visão? Que você é infinito. Aí é que tá, essa que foi a pergunta. Como é que você se desvencilha desse treco aí que tá? Mas é só você ser consciente, eu não sei dizer como. Sim, mas pode ser algum Arquimedes, um Eureka? Não tem assim, não sei, eu não entendo como é que as pessoas não conseguem ver isso. Bom, porque eu acho tão claro assim, negócio. Sabe o que eu acho que o grande X, nós já falamos sobre isso, fizemos programas sobre isso, dois mais aí. Voltando à questão do que você acabou de dizer, morte, que é o maior medo do ser humano, é a morte. Eu vou perguntar mais uma vez, porque eu não lembro da resposta, né? Porque eu já te perguntei isso. Porque, já que existe a morte, já que é uma passagem, já que a verdadeira vida é do lado de lá, o escambau e tudo isso aqui que você faz. Né? Não, tudo bem. Eu quero saber o seguinte, vamos ver, eu vou ver se eu gravo dessa vez, eu tenho mais de um monte de testemunhas aqui para me ajudar a gravar. Por que é que ninguém voltou de lá para contar? Perguntinha simples, né? Não, você só faz pergunta assim. Não, é que assim, é que daí o ser humano ele se sente assim. Não, é que seguro, quem deseja, mas é que quem deseja. Não, mas se alguém viesse e falasse assim, então todo mundo, olha o negócio assim, do lado do negócio é tão bom,
sabe que isso aqui você não tem assim, a menor noção do que é a continuação da vida. Todo mundo se mataria para ir para lá? E aí geraria uma horda de suicidas, né, que iam ficar no intermédio por mais 50, 60 anos, quer dizer, o evolucionamento seria o caos. Então é uma coisa que cada um tem que descobrir por si mesmo e viver a vida. A vida foi feita para ser vivida, isso é uma opção evolucional. Entende? Porque você está preparando e manipulando matéria e num processo de ascensão, então não tem como. Mas só me lembrei e já vou responder uma coisa sobre o Brasil que é interessante, mas eu me lembrei dessa questão da gente sempre esquece e foge, né? Então, antes de trabalhar com informática, eu então, para ganhar uma grana para pagar a escola tal, eu corri de moto, né? Fazer rally de moto. Você falou para mim. Aí uma vez eu sofri um acidente ali aqui na beira-mar, e eu tinha uma moto grande, estava acostado a correr, e sempre desafiei a morte, né? Então, assim, andava de noite na contramão ali da universidade para cá, Nossa, o farol apagado para ver se conseguia sobreviver nas curvas, mas era só por diversão, não tinha nada assim. E aí, então, eu estava na beira-mar, eu estava andando bastante assim, rápido, deitado na moto, aí deitei a moto para trocar de pista e bati num carro que não vi que tinha do lado. E aí bati, rolei, e o carro veio bater em mim, a moto veio, passou por cima de mim, foi não sei o que, né? E aí eu fiquei caído daquele jeito assim, aquele sangue escorrendo, assim, aquela coisa quentinha e confortável, que é a morte mais confortável possível. Ele é um gozador. Na verdade, aquela coisa quentinha escorrendo assim, em posição fetal no asfalto, assim, todo escangalhado, né? Só não quebrei a cabeça, né? Queria assim, perdi a digital dos 10 dedos, a palma da mão, perna, assim, complicado. Aí fiquei assim, pô, um negócio bom assim, quentinho assim, né? Aí comecei a escutar assim, não mexe que ele tá vivo, não mexe que ele tá vivo, né? Aí a primeira sensação, a primeira coisa que eu falei, assim, daí, desculpe o termo, né? É assim, putz, que merda. Tô vivo? Não, e depois assim, aí começou a dar dor, né? Aí vem a questão, ai meu Deus, que dor, ai meu Deus. Depois assim, pô, mas você tá chamando quem para aliviar minhas dores, né? Agora aguenta, né? Eu procurei, entende? Então quando a coisa aperta, esse resquício da religião, ele se apresenta e aí é que você tem que... Eu não falei para você que tem dia que eu me pego começando a rezar, pô, quando eu vou dormir? Pois é. Não, a questão é só o rezar, daí o errado no rezar, é não você rezar pedindo, mas à noite você vai rezar, daí você, grego, como divindade, consciente, ser humano, que tem Atman, Buddhimanas em você, que é Atman, Buddhimanas, né? Você vem e na hora de rezar você diz assim, não, que amanhã eu tenha um bom dia, que amanhã então o meu trabalho dê certo, que amanhã eu tenha dinheiro, eu tenha saúde, que toda a minha família... Não, na hora de dormir, eu desejo que todos os seres humanos tenham felicidade, saúde, eu abençoo. Entende? Eu crio para os outros, em vez de eu pedir. A linguagem de criação. Essa que é a diferença da oração. Então você rezar, você orar, é completamente procedente, porque daí você vai conscientemente criar para os outros. Fizemos um para a humanidade. Sobre isso, lembra? O poder da oração. E não pedir, né? Então eu quero isso, eu quero aquilo, porque isso não tem ninguém ouvindo o teu pedido. Agora você vai conscientemente pedir que você. Não, eu desejo paz para todos os seres, meu último pensamento. Por isso tem aquela questão quando o camarada está morrendo, daí então vem a extrema unção e então se confessa, né? Fala qualquer coisa lá, né? E aí tem a questão do último pensamento que ele tem antes de morrer. Isso aqui é uma coisa muito importante, que o último pensamento que a criatura tem antes de morrer, né, é que vai atrair o entorno, que vai fazer a camada imediata no pós-morte, da mesma maneira que o teu último pensamento antes de dormir, ou o filme que você tá vendo um filme de guerra, né? E aí você adormece vendo o filme de guerra, aquele entorno é o teu sonho. É o teu sonho, né? Você já falou bastante. Então por isso de você pegar e fazer as coisas conscientemente. Você não pode se abandonar na vida esperando que alguém venha fazer por você. Você não pode se prostrar perante as dores da vida. A vida é complexa. Você sabe, o dia a dia não é uma coisa simples, né? Agora, está aí para ser movimentada. É como um tabuleiro de xadrez, você tem que mover as peças. Elas não se movem sozinhas. Entende? E o que eu tenho para resolver? Eu tenho para resolver aquilo que eu mesmo criei para ser resolvido, que a família que eu escolhi criou para ser resolvido, que a nação que eu escolhi criou para ser resolvida, que a humanidade onde eu estou criou para serem resolvidas. Então, é se assenhorar da própria vida todos os minutos do dia, conscientemente, você entender o que está acontecendo, você sublimar suas emoções, você compreender, você gerar
coisas novas, você gerar dela. Então, assim, eu vou dormir, né? Aí eu vou e abençoo a humanidade. Eu gerei um Deva que vai transformar o meio que dá origem. Olha que interessante fazer isso aí. E a gente conversou, né? Então, quando eu digo assim para você, que a paz se faça para todos os seres, o Deva, a paz que eu gero quando eu falo isso, né? O que é? Ele é dourado, tem asas e vai se projetar. E ele vai ficar em todos os seres. E ele vai ficar vibrando paz perto de você. Se em você existe o Bijan da paz, a semente, essa vibração externa desperta a paz de dentro para fora. Entende? Então você dá a César o que é de César. Olha aí, ó. Tá vendo? Então não tem como eu te dar paz, não tem como eu te dar felicidade. Eu posso te desejar felicidade. No fazer isso, eu faço com que todo o teu entorno fique preenchido com o meu desejo de felicidade para você, sabe? E essa felicidade fica vibrando, ecoando. Felicidade, 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 felicidade. Se em você existem as razões conscientes para ser felicidade, aquilo acorda, né? Quer dizer, o sino toca e ela de dentro para fora, aí você fica feliz. Ninguém consegue colocar nada dentro do ser humano, qualquer que seja o ser humano. As pessoas conseguem, independente qual seja o mestre, qual seja o livro, qual seja a escola, ela te dá elementos para que aquilo que está em você se exteriorize. E aí sim, aí você evolui. É o dia do grande juízo final de cada um. Perfeitamente. É isso aí. Perfeitamente. Então tá isso. Jorge, muitas graças. Eu sei, senão as Não, pessoas Lígia, descansa sim. O descanso em paz é exatamente isso. Então a pessoa morre, aí passa um pequeno processo que ela vai revisar a vida inteira, daí ela entra num período de sono, que é o descanso em paz, e nesse período de sono da alma, o primeiro sono da alma, ele é tão reservado que nem os deuses, quer dizer, nem as hierarquias criadoras conseguem interferir com uma alma em sono, né? E aí quando você descansa em paz, quer dizer, nesse teu sono você revê toda a tua vida e vai vivenciar a tua vida, né? Aí quando você acordar, você acorda no mundo que você criou para você mesmo. Qual é? Aí só cada um de nós é que sabe. É isso aí, ó. 1 horinha de programa, hein? Tá vendo? Só quando o Jorge vem aqui, tá vendo? Então é isso aí, Jorge, muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês pela oportunidade de poder conversar. Bacana a gente ter abordado esse tema, e eu acho que uma coisa que você falou, já tirei o meu programa de manhã, já valeu pelo seguinte, isso aí que você chamou atenção, por isso que é bom as pessoas conversarem. Duas pessoas pensam melhor que uma, porque elas chamam atenção para pequenos detalhes, que nem Colombo. Você falou hoje agora, de toda essa conversa aqui, o que eu mais aproveitei foi exatamente essa questão que você chama da proteção que a gente precisa, né? A sensação da proteção que a gente precisa, que você disse, que chamou aqui. O ser humano, ele necessita daquilo, que alguém está zelando por ele, que alguém está cuidando por ele. Eu acho que é uma coisa maternal de cada uma da gente, né? Eu acho que se a gente pensar por esse prisma, que eu te pedi uma dica, inclusive, de como se desvencilhar disso, né? Você assim, deu a dica, o máximo da perfeita. proteção que a gente pode imaginar é o seguinte: nós estamos existindo dentro do útero da Mãe Universal, que é o amor divino, que é Forrati, que é quem mantém a vida. Então, nós somos seres alimentados, amamentados, né, por todas as vidas das quais a gente vai passar, com o corpo físico ou não, baseado no que emana do Sol oculto. Quer dizer, não há proteção maior que isso. Não precisa ter consciência disso. Exatamente. O que você falou foi importante. Assim, é que é uma coisa assim, só que é uma coisa assim tão lógica que daí nesse momento evolucional é incompreensível como todos não tenham ainda. Mas aí de repente precisa desse. E aí você se sente sozinho no universo, né? Você se sente sozinho e assim, pá, super, eu estou sozinho no universo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso conceber mentalmente o que eu quiser. Tudo isso aqui posso é meu. conceber astralmente o que eu quiser. conscientemente é minha responsabilidade. É o contrário, né? E eu vou e eu faço. É isso aí. Você é o cara. É você se assenhorar da tua própria existência. Isso é bom, exatamente. Essa que é a questão. E não você pegar e passar a vida naquele lazer de ficar se lamuriando. Nossa, que difícil, a minha conta, a minha saúde. E deixando a tua felicidade, o teu futuro, isso aqui na conta de alguém hipotético. E felicidade, feio, feto, ser fecundo. Você tem que ser feliz para você ser fecundo na vida. Entende? Ou você é feliz para fazer vibrar aí a eletricidade básica e manter uma criação consciente em todos os planos, ou você vai ser refém da vida que você mesmo escolheu. E aí você vai e reclama: nossa, mas me deram muita carga, Deus é muito vingativo comigo. Nossa, ou então o pessoal fala assim:
eu joguei pedra na cruz, que assim, pode ser que você tenha jogado pedra, só que quem estava lá é você mesmo, e quem está é você mesmo. Só que é o seguinte, a cruz não existe. Tá aí. A cruz, o símbolo da cruz é a cruz do Pramantra, que se move e ela tem 4 partes, porque a gente está no quarto sistema evolucional, é só um símbolo evolucional. Olha, só esse negócio da questão da cruz dá um programa inteiro, tá? Sim, sim. Essa aqui, Rogério, nascer nos mundos interiores não é uma decisão. É quando você estiver com o corpo causal pronto, quer dizer, você tiver consciência, aí então você já nasce, né, nesse local, ou vai de corpo físico, você vai e desce, né, para a tua cidade respectiva na Agartha. E o Jorge tem falado aqui todo esse tempo aí que um dia a Agartha vai subir, isso aqui vai ser uma coisa só, então não tem tanta importância a Agartha é isso. só uma situação temporária. Exatamente. Então, gente, bom dia para vocês todos. A prova que nós somos seres já de um novo sistema evolucional é que nós interrompemos nossa vida por 1 hora para conversar sobre coisas até então incompreensíveis ou infaláveis em público ou assim, num regime compartilhado como a gente está, e conversando naturalmente, normalmente. Então, o que a gente tem feito é trazer o invisível ao visível, é trazer assim, o futuro ao presente, é trazer isso, é trazer os mundos internos para a superfície. Isso é fazer com que a gente se assenhore da vida, do universo, da Terra, do sistema solar, porque somos nós. É a nossa casa. Qual é que é a minha casa? Onde é que eu moro? Eu moro no universo, e daí? É isso mesmo. Não é? É isso aí. Tudo é nosso, tudo isso aí é nosso. Né? Já trabalhei em tantos locais nesse negócio que eu tenho direito de daí agora estar aqui, consciente, contemplando. É uma vida de, assim, é quase um prêmio. Você está numa vida consciente, contemplando a vida como um todo, o universo, compreendendo o que acontece ocultamente, esotericamente, visivelmente, vendo as pessoas compartilhando. Essa vida, essa existência que a gente está tendo agora é um prêmio, sabe? É mérito. Agora, aproveita quem quer. É isso aí. Então, gente, Jorge e eu, vamos nos ver amanhã de noite, né, no Vida Inteligente, falando sobre as dores do mundo e as doenças da alma. São então derivados, tá. São filhotes. Então tá. E vamos ver o que sai para o Vida Inteligente amanhã. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno Tchau. abraço, fiquem em paz e sempre vivam bem. Tchau.